Olá, boa noite. Tivemos um problema com o áudio. Daí eu reenviei o link para os grupos do WhatsApp. Daí eu espero que as pessoas consigam se reconectar. Teve um problema. Agora consegue me ouvir? Bom, voltamos. E essa é a live sobre... Agora sim, né? Houve um problema. Eu fui testar o fone de ouvido. Aí parece que o áudio ficou desconectado. Daí não vou fazer mais isso. Ontem funcionou bem com o áudio da câmera, só que fica com ruídos do ambiente. Tentei melhorar, mas aí serviu já como um aprendizado. Enquanto isso, as pessoas vão chegando, e eu coloquei o link de novo no grupo, rapidamente, iniciei uma nova transmissão. A vivência será na sexta? Não, a vivência é no dia 10 de dezembro, numa quinta, e no dia 16 de dezembro, no sábado. Eu vou na semana que vem enviar um e-mail ou mensagem para o WhatsApp para perguntar para as pessoas quando elas preferem. Se preferem a vivência da quinta ou a do sábado. Então, a vivência que eu falei, que é o bônus, vamos dizer assim, a vivência de constelação familiar, ela acontece uma vez por mês. Uma vez por mês na quinta e uma vez por mês no sábado. E tem temas diferentes. São as vivências que eu já divulgo no site constelasp.com.br. Daí eu envio um e-mail e mensagem para o WhatsApp perguntando porque nem todo mundo tem disponibilidade. O sorteio foi a Rita Riziki que ganhou. Então, das 12, 13 pessoas que enviaram os vídeos ontem, eu pedi para as pessoas enviarem também um número, e até às 18 eu enviei mensagem. Eu enviei mensagem para as pessoas que deve ter no WhatsApp a mensagem. Então, todos que enviaram vídeo ganharam a participação numa das vivências, ou no dia 10, ou no dia 16 de dezembro, quinta e sábado. E uma pessoa, que foi a Rita, o sorteio foi a partir do número que as pessoas me enviaram, de 0 a 10, eu somei e fui contando todo mundo até chegar na pessoa. E, bom, a aula de hoje é como cuidar de você quando você não consegue. Às vezes, não existe uma dificuldade de se cuidar de si. E aí é importante entender o que está por trás dessa dificuldade. Se você tem vontade de cuidar mais de você mesma, mas não consegue, por vários motivos, entender o que está por trás, entender como lidar com as emoções, ajuda você no sentido de, se você mudar as emoções, fica mais fácil de se cuidar. Então, o desafio Salva o Seu Casamento, como eu falei antes de cair, né, porque estava sem áudio, não é só para quem está no casamento. O desafio Salva o Seu Casamento é sobre a relação de casal, e também você não precisa estar numa relação de casal. Por quê? Porque na constelação a gente olha para como você se sente em relação ao tema relação de casal. E vou colocar assim, cuidar de si mesmo encontra algumas dificuldades. E eu vou falar mais sobre elas. Porque, pensa só, se você sempre foi, vamos dizer, se quando você cuidava dos outros, você recebia elogio, a tendência é que você queira cuidar mais dos outros. Porque ser elogiado pelos pais, por exemplo, ou família, é como receber amor. E todos querem receber amor. Até quem diz que não quer receber. E quando você fazia algo para si, alguém chamava você de egoísta. Daí, as pessoas não querem ser egoístas e as pessoas querem cuidar dos outros. Então, isso acaba funcionando como um condicionamento que limita. Daí, a questão principal é como equilibrar as coisas. Como viver de uma maneira mais leve. Eu vou melhorar um pouquinho a câmera. Deixa
Deixa eu baixar um pouco aqui e me afastar um pouco mais. Pronto. Assim fica melhor. Então, eu quero colocar assim, como nem todo mundo conhece a constelação, essa aula eu utilizo os princípios da constelação familiar para melhorar a relação de casal. Ou seja, a constelação familiar se guia por 3 princípios, que é o dar e receber, o pertencimento, ou vínculo, e a hierarquia ou precedência. Na relação de casal, é importante que o dar e receber seja em equilíbrio. Na relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Como os filhos retribuem aos pais? Passando adiante, assumindo a vida plenamente. Se os filhos cuidam dos pais, às vezes a vida impõe isso. Os pais precisam de cuidado. Mas aí é importante a forma como cuida dos pais. Então eu falei do dar e receber cuidado. A hierarquia é você se colocar em relação aos seus pais como menor, como pequeno ou pequena. E o pertencimento ou vínculo é reconhecer que todos fazem parte da família. Todos têm direito igual a pertencer. Então, se alguém é excluído, isso gera mal-estar. Então, é nesse sentido. A gente está olhando para a aceitação. Quando na relação de casal existe equilíbrio entre dar e receber, a relação flui. Quando o casal se coloca como igual, como 2 adultos que compartilham a sua vida, também a relação tende a fluir. A relação anterior também afeta a relação de casal, porque se uma relação anterior ficou mal resolvida, isso afeta como você lida com a relação atual. Quando a gente fala de cuidar de si, a gente está falando do dar e receber. Dar e receber cuidado. Então, cuidar de si é dar para si, dar cuidado. Se você cuida demais do outro e não cuida de si, existe um desequilíbrio. O caminho seria o caminho do meio, que é buscar cuidar de si também e cuidar de si emocionalmente. Em sessões de constelação familiar individual, quando a cliente trouxe esse tema, teve uma vez que eu questionei isso. Quanto você cuida de você? Ah, eu cuido de mim 7, de 0 a 10. Aí eu perguntei depois, olha, mas e quanto você cuida de você emocionalmente? Aí era 3. Então, é importante diferenciar. Eu faço essa pergunta para você. Quanto você sente que você cuida de você numa escala de 0 a 10? Se você quiser comentar, pode escrever nos comentários. E fica à vontade para perguntar também, e comentar o que você tiver vontade. Quanto mais participação, melhor. A live está planejada para durar em torno de 30 minutos. Tendo mais participação, eu acabo apresentando mais assuntos. E enquanto isso, as pessoas vão chegando. Tá. Então, para você entender, o que é o desafio Salve o Seu Casamento? O desafio Salve o Seu Casamento é a aplicação da constelação familiar para melhorar a relação de casal. E ele tem 2 partes. São 5 aulas gratuitas, ao vivo, onde você entende como usar os princípios da constelação familiar dentro dos temas que são dificuldades que são frequentemente trazidas para resolver com a constelação familiar. Então, a dificuldade de cuidar de si é um tema que surge nas sessões. E cada dia vai ter uma dificuldade diferente que a gente vai trabalhar para compreender e mudar ela. Então, o desafio Salve o Seu Casamento tem 2 partes. 5 aulas gratuitas para você conhecer e saber como é. E, a partir da sexta-noite, as inscrições vão ser abertas para o curso online Salve o Seu Casamento. Nesse curso, você tem a oportunidade de aprofundar o que você viu nesses 5 dias. E você tem esse conteúdo disponível por 1 ano. Além de ter 2 encontros ao vivo, em grupo, focado no tema relação de casal. O encontro ao vivo é diferente da live. A live, as pessoas comentam escrevendo. O encontro ao vivo é possível falar, perguntar, e a gente faz constelações nesse encontro ao vivo. Vamos dizer, é diferente. É um acompanhamento que acontece na segunda parte do desafio para quem escolher entrar na segunda parte. E na sexta eu vou falar mais sobre isso. Falando sobre cuidar de si. Então, a Sandra escreveu que cuida de si de 0 a 10, 6. A Kátia Lopes, 7. E aí uma segunda pergunta,
quando você sabe, a Margaret 5, quando você identifica quanto você cuida de você, a pergunta que eu faço agora é: o que impede? Ó, a Aline escreveu 7, a Paula 5. Aí, quando você sabe quanto você cuida de você, de 0 a 10, a pergunta é: o que impede você de cuidar mais de você? Se alguém puder escrever, escreve no comentário o que impede você, se você cuida de você 5, por exemplo, como a Paula, o Eloy, a Margarete, ou 7 como a Aline, por exemplo, ou a Kátia, ou 6 como a Sandra. Se você, quando você sabe quanto você cuida de você mesmo, o que te impede de cuidar mais? É a família? É o trabalho? São as obrigações? Então, a Ana Paula escreveu: não sei quanto seria o adequado para poder classificar. Então, se você sente que está tudo bem, se você cuida de você numa proporção que faz bem para você, você vai se sentir bem. Uma coisa importante é cuidar de si nunca é demais, vamos colocar assim. Mas claro, né? A gente fica dividido entre as obrigações com os outros, trabalho, etc., e com a gente. Às vezes, o tempo que você passa com os outros, você acaba fazendo coisas que não são o que você gosta de verdade. E aí você faz para agradar os outros. É esse o seu caso? Daí é importante separar tempo para você. O quanto você se sente satisfeita com o tempo que você separa para você. Deixa eu ler os comentários. A Ana Paula escreveu: me cuido, mas será que é o suficiente? Então, essa pergunta, vamos dizer, é importante que você pergunte para a sua parte emocional. O quanto você sente que é suficiente? Porque essa resposta não vem de fora. Essa resposta precisa vir de dentro. A Margarete escreveu: falta de tempo. Primeiro eu cuido de todos. Se sobrar tempo, cuido de mim. Então, Margarete, essa é a armadilha que as pessoas passam. Quando você cuidar de você também, é como se fosse assim: será que as pessoas precisam de todo o seu tempo para cuidar delas? E se você separar um pouco do tempo para cuidar de você? O que impediria? As pessoas vão reclamar que você não está cuidando delas? Seria isso? A Paula escreveu: acho que falta de organização. Esse cuidar inclui o que exatamente? O que você sentir. Não tem. O cuidar de si, nesse sentido, como eu estou apresentando, é cuidar de si emocionalmente. É o quanto você sente que você tem tempo para você. Pode ser que, se não é claro o que seria cuidar de si, pode ser que esse tema ou é algo que você ainda não parou para pensar a respeito, ou pode ser que você já se cuide. Então, não tem uma resposta que venha de fora, mas a ideia dessa aula é você refletir sobre isso. O quanto você cuida de você emocionalmente. Quem cuida dos outros e só cuida de si quando sobra